everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Estamos com a nossa aula de Review and Exercise sobre o assunto de futuro. Lembra lá o futuro com will? Let's begin? Aula 38.2 e o tema da nossa aula foi aquele I will be there, eu estarei lá. Eu falo eu vou porque a gente tem esse costume de falar assim, né, no português, eu vou. Mas esse will, ele seria essa terminação, agora sim. Ele seria essa terminação, esse final de futuro, juntamente com esse meu verbo principal. Então, eu estarei, be do verbo estar, seria estar, então aqui vai ser eu estarei lá. Não ficaria legal falar eu serei lá. Então, aqui a gente sabe pelo contexto que a gente está falando de estar, certo? E aí a gente falou sobre futuro com will, que é muito fácil, muito simples, a estrutura. O que você precisa? Você precisa do sujeito, obviamente. Aqui nós temos os pronomes pessoais, desse lado aqui. Depois você vai usar o verbo will, certo? O will, ele é principal para fazer no caso do futuro. Sem ele, você não vai ter como deixar o seu verbo no futuro. Tanto é que eu mostrei para vocês lá na aula que se eu retiro esta palavrinha aqui, a minha frase fica no presente, certo? Então você precisa dele. Então não vai esquecer ele de forma alguma. I will e o go, que é o quê? Go, que é o seu verbo principal. Então aqui é o verbo principal, logo depois do seu verbo no futuro, que é o verbo com will, esse verbo modal, você precisa do verbo principal. E ele vem na sua forma base sem o to. Você não vai alterar em nada ele não vai sofrer nenhuma flexão verbal. Logo em seguida, você precisa do seu complemento para complementar a frase. Então, I will go to work, eu irei ao trabalho. They will have a breakfast, eles terão café da manhã, tomarão café da manhã. She will prepare a take-out box. Ela preparará uma marmitinha, né? Esse take-out box seria essa questão da marmita. Nas formas negativas, você sabe que precisa colocar o not para fazer a negação, ele precisa vir e ele vem do lado do verbo will, esse verbo modal do futuro. Então, ele vem do lado dele, certo? Ou então ele vem na forma contraída, que fica won't. Então, I will not have lunch, eu não almoçarei. Ou I won't have lunch, eu não almoçarei. You will not wait in the line, você não esperará na fila. You won't wait in the line, você não esperará na fila. He will not come back home, he will not come back home, ele não voltará para casa. Ou he won't come back home, certo? Para fazer perguntas, você sabe, você vai colocar o seu verbo will na frente para fazer pergunta. E isso quando a pergunta não vem com pronome interrogativo. Quando ela tiver um pronome interrogativo, você vai precisar colocar o pronome interrogativo antes do verbo will, tá? Aqui eu não coloquei na nossa revisão, mas eu estou pincelando para vocês lembrarem. Então, para fazer pergunta, o will na frente, logo em seguida o seu sujeito e depois o verbo principal, que é o wait, e o complemento da frase. Will you wait for the bus? Você esperará pelo ônibus? Will she read a book? Ela lerá um livro? Will it rain? Choverá? Will they work? Eles ou elas trabalharão? E os short answers são as respostas curtas para esse tipo de pergunta aqui, de sim ou não, perguntas de sim ou não, yes or no questions. E aí você precisa na sua forma positive, na positiva, você vai colocar o yes, vírgula, para fins de escrita, obviamente essa vírgula precisa, e o will, no caso aqui, você vai usar o pronome pessoal correspondente com o da pergunta que foi feita para você e o auxiliar will, mas ponto final. E aí acabou. Na negativa, no, pronome pessoal correspondente à pergunta e a sua palavrinha won't, que é o will, mas o not. Certo? Por exemplo, will she read a book? Ela lerá o livro? Se sim, se ela for ler. E aí, she will, se ela não for ler, no, she won't. E aí fica as nossas short answers. E chegou o momento, the moment, your moment, momento de você fazer a sua atividade de sala, tá bem facinho. Be right back.
I'm back and let's correct. Let's go. E aí, gente, o que vocês acharam dessa atividade de sala? Momento de tirar suas questions. Temos aí um pequeno texto bem... como eu posso dizer? Qual seria o adjetivo? O adjetivo me sumiu agora. Mas bem tenso, né? O texto é tenso, fala sobre traição. Tem aí amizade no meio. E aí? Vamos lá. Temos uma interpretação de texto e ela diz o seguinte. Questão 1. Sobre o texto, é correto afirmar? O que é correto afirmar em relação ao texto? Está explícito o que o Joey fez? Não há muito a ser dito? O autor sabe o que o Joey vai dizer? Ele acha que Joey pode tentar mudar a situação. Está bem nítido o que ele quer. E aí? O título do texto não, o nome do texto é The Betrayal. É o título do texto, exatamente. The Betrayal, que significa o quê? A traição. A traição. A princípio você pensa, tem a ver com um casal, né? Tem a imagem. Só que na verdade aqui a gente está falando de amizade, certo? Tanto a palavra friend, ela aparece aqui, friend outra vez aqui. E daí na hora de ler você vai perceber que tem a ver com amizade. Will he lie? Will he tell me the truth? São duas perguntas que dizem o seguinte: ele mentirá? Ele me contará a verdade? I wonder if Joy will want to arrange things. Ou seja, aí ela diz o seguinte: imagino se o Joey vai querer arrumar as coisas, né? Que deve estar tudo bagunçado na relação dessas duas pessoas. If he will try to change my mind, se ele tentará mudar a minha mente, minha cabeça. If he will wish to continue to be my friend. Então aqui você imagina que deve se tratar de amizade. Se ele desejará continuar, to continue to be my friend, ou seja, continuará a ser meu amigo. So many questions I want to make, ou seja, muitas perguntas que eu quero fazer. Will I want to smoke out or just realize that I always knew who Joy was? Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Aí você tem uma espécie de como é que é a palavra? Me sumiu a palavra, mas vou fazer a tradução. Will I want to smoke out? Esse smoke out aqui é justamente essa palavra. Ela fala a seguinte questão: eu vou querer desmascará-lo? Or just realize that I always knew who Joey was? Ou seja, ou apenas ela vai querer desmascarar ele, ou apenas perceber, notar que sempre soube quem Joey era. Truth be told. Verdade seja dita. When Francis spilled the beans that Joey didn't keep a posture of a real friend toward me, I wasn't surprised. Ou seja, verdade seja dita, quando Francis, que é outra pessoa, desembuchou, ou seja, spilled the beans that Joey, ou seja, que o Joey não mantinha, didn't keep a posture of a real friend, que não mantinha uma postura de um amigo de verdade em relação a mim, I wasn't surprised. Eu não fiquei surpreso. It seems I always knew he was a false friend. It seems I always knew he was a false friend, que seria de um amigo falso, certo?
Eu sempre soube que ele era um amigo falso. Parecia, né, que eu sempre soube, parece que eu sempre soube que ele era um amigo falso. On the other hand, por outro lado, I was disappointed. Eu fiquei desapontado. I liked to be his friend. Eu gostava de ser amigo dele. Bem triste, né? Mas aí o texto já foi e você teria que fazer a questão da interpretação. De acordo com a leitura, o que você acha? Vamos lá. De todas as respostas aqui, você marcou qual? Está explícito o que o Joey fez? Não está explícito? Não há muito a ser dito? O autor sabe o que o Joey vai dizer? Também não. Está bem nítido o que ele quer? Também não. Ele acha que Joey pode tentar mudar a situação? É a resposta correta. Muito bem? Então temos aí o Joey sendo repetido várias vezes. Questão 2. Continuando com o texto The Betrayal, qual é a alternativa incorreta? Então aqui você vai marcar uma coisa que não faz parte do texto. Joey fez algo que aos olhos dos outros é duvidoso? O autor não sabe com exatidão se ele já sabia quem Joey era? Francis foi quem explicou a postura do Joey. D. Não está evidente para o próprio autor se Joey era um bom amigo. E letra E. Sobre em uma circunstância o autor lamenta ter descoberto quem Joey era. Então, assim, a incorreta, bem, acho que todo mundo concorda que é a letra D. Não está evidente para o próprio autor se Joey era um bom amigo. Não estava evidente para ele. Então, a incorreta é essa aí. Tá, assim, evidente lá para ele. Número 3. Complete the sentences with the future of the verb in brackets. Vocês têm aí tanto o verbo e alguns também você tem sujeito. Sujeito, certo? E aí, onde é que eu tô? Eu tô na 3, agora sim. E aí você vai completar apenas com o verbo will, que ele sempre vem, certo? De acordo com a sua posição, você tem que colocar ele na posição correta. E o verbo e o sujeito que aparece aí. Nós temos na letra A uma pergunta. Então você olha lá, tem you e spend. Muito bem? Então presta atenção, o que você vai fazer? Você iria colocar na ordem correta, mas como você vai fazer isso? É uma pergunta, começa com o pronome interrogativo, então você sabe que para fazer pergunta em inglês, o will vem na frente. Quando aparece o pronome interrogativo, ele vem depois do pronome interrogativo. Então ele vai ficar aqui, depois dele e antes do sujeito. Então vai ficar como Where will you spend the night? Onde você passará a noite? Então essa é a posição correta. Na letra B, you better not come in July. My mother. Aí temos só o verbo stay aqui. Vai ficar como? É uma afirmação? Então você vai usar o will antes do verbo stay, sem alterar esse verbo em absolutamente nada. My mother will stay with me then. What time your plane leave? Ou seja, que horas o seu avião chega? Que horas seu avião chega? What time your plane leave? Como é que vai ficar aqui? É uma pergunta? Não é uma pergunta. Ah, sim, é uma pergunta sim. É claro que é uma pergunta. Temos o what time aqui na frente, então é uma pergunta, só que está sem o ponto de interrogação aqui, certo? Só que na hora da resposta você percebe, ó, tem um ponto de interrogação. De qualquer forma, é uma pergunta. Então, que horas will your plane live? O que vai acontecer? Isso tudo aqui vai vir, sem você alterar nada. Você tem que colocar o will bem aqui, antes justamente dessa palavra your plane, que seria aqui o sujeito. Seu avião parte, né? Vai partir, irá partir. Então, que horas seu avião partirá? What time will your plane leave? My dog é o sujeito, é uma afirmação, perceba, é uma afirmação. Então, my dog will go under surgery next week. Ou seja, meu cachorro passará por uma cirurgia semana que vem. The teacher, the present perfect this semester. Ou seja, a professora will teach.
porque aqui é um verbo, então você vai colocar o will antes dele numa afirmação. A afirmação. The teacher will teach the present perfect this semester. A professora ensinará o presente perfeito este semestre. E na próxima nós temos aí a questão 4, que você iria colocar os verbos corretamente, de acordo com o que está pedido aqui. Futuro simples, no futuro com will, certo? E aí você tem sujeito, você tem verbo, e aí você ia colocar de acordo com as regrinhas. Did you wonder what exactly... você já se perguntou o que exatamente you do? You do vai ficar como? You will do, porque é uma afirmação. O que exatamente você fará in 10 years time, daqui a 10 anos? Well, according to computer expert, de acordo com o expert em computação, Tom Vincent, computer, tanana, soon be able, ou seja, temos o verbo be aí, que é o verbo que vai ser acompanhado pelo will, então vai ficar como. Você teria que entender qual é o verbo, você sabe que o verbo é esse aqui, o verbo be. Esse é o verbo, isso aqui é apenas palavras que acompanham, então vai ficar como? Will soon be able. Então, computer will soon be able. Aí aqui você já tem uma coisa diferente. Você percebe que o soon, a palavra soon, ela vem depois do will. Ela está um pouquinho distante do meu verbo, mas é porque nem sempre aquilo vai acontecer, de usar sempre will be. Will mais um verbo. Você pode ter uma palavra antes como essa aqui. Will soon be able, porque aqui significa o Tom Vincent, que é ele diz o seguinte, que é o expert em computação, diz computadores, o will soon be able, que significa isso, que em breve eles serão capazes to make accurate predictions, ou seja, eles serão capazes de fazer predictions. O que são predictions? São previsões accurate, exatas, previsões exatas. Professor Vincent from Cambridge, hold. Aí nós temos a questão do hold, que é o verbo, e aí você vai colocar o will antes dele, que é uma afirmação. Will hold a press conference next week. Então, ele participará aí de uma conferência next week to describe the computers which he calls Computer Future, que é uma palavra que na verdade é bem louca aqui, é uma brincadeirinha, ou seja, o futuro do computador. Então vai descrever os computadores dos quais ele chama de Computer Future, computador do futuro. This computer can tell us what life, temos o verbo be aqui. Esse computador pode dizer o que a vida, aí temos o verbo be, que vai ser apenas ele, então você vai colocar o will antes. Will be like, como a vida será. Will be like. Based on data describing past events. Baseado em dados descritos de eventos do passado. Explains Professor Vincent. Explica o professor Vincent. For example, por exemplo, Computer Future. Computer Future. Eu estou falando Computer Future, mas é Computer Future, porque em inglês, mas é uma palavra muito louca aqui, a junção de computer com futuro. Computer Future can predict how many people, ou seja, esse computador do futuro pode prever quantas pessoas live. Só tem um verbo aqui, você vai usar will live in a particular area, numa área particular, or whether there. Aí temos apenas o verbo be, aí você vai usar o will be, certo? Onde é que eu parei? In a particular area or whether there will be a lot of, ou se há a lot of rain during a particular period, ou se terá, né,
ou se terá muita chuva durante um período particular. Professor also believes that by the year 2050, o professor também acredita que lá pelo ano 2050, computadores replace, né? Vai o quê? Pegar o lugar de o quê? De professores, mas aí você precisa colocar o will antes de replace, então vai ficar will replace teachers, ou seja, vão ficar no lugar, ficarão no caso, seria mais o correto, ou ficarão, né, tomarão lugar de professores, teachers, and also do. Então agora temos o also, que também significa também, e o verbo do vai ficar como? And will also do, mostrando para vocês mais uma vez essa questão que eu mostrei aqui. O will distante do verbo, porque a palavra also precisa vir aqui no meio, que significa também. Will also do most of the jobs now being done by the police. Ou seja, além de replace the teachers, além de ficar no lugar dos professores, ele também poderá fazer a maior parte dos trabalhos feitos pela polícia. Computers are becoming more intelligent all the time. Os computadores estão ficando cada vez mais inteligentes o tempo inteiro. Certo? O que mais? Says professor. E temos aqui agora um L, tá? Tem um L aqui, um L a mais, que não apareceu aí. Intelligent all the time, says professor, diz professor Vicente. Soon they, aí temos o verbo direct, ou seja, will direct traffic and will teach our children, ou seja, soon, que significa em breve, esses computadores vão o quê? Will direct traffic, que significa a questão do tráfego, vão direcionar o tráfego e irão ensinar nossas crianças. Então, os computadores aí ficando no lugar de seres humanos. Isso quem acredita é o professor, Tom Vincent. E aí, gente, vocês acharam difícil essa atividade? O que você tinha que fazer é colocar o will, mas saber o lugar do will em cada partezinha. Quando aparecia só o verbo, era mais fácil, né? Mas quando aparece mais de uma palavra, vocês iam ficar com mais dificuldade. Como na número 8, como na número 2, que foram os mais difíceis de se colocar o verbo will. Mas, de qualquer forma, vocês já viram aí. Espero que vocês tenham acertado e vejo vocês next class. Bye!